Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso Biologia na Vibecast, o seu podcast de biologia. Apresentação, Professor Reis. Olá, ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Biologia na Vibecast. Eu sou o Professor Reis, professor de biologia e criador do canal Biologia na Vibe no YouTube. No episódio de hoje vamos explorar o fascinante e invisível mundo dos micro-organismos. Então vem comigo nessa vibe! Sabia que micro-organismos como bactérias, fungos e vírus estão em toda parte? Eles vivem no solo, na água, dentro do seu corpo e até no ar que respiramos. Alguns são essenciais para a vida, enquanto outros podem nos causar doenças graves. Neste episódio, vamos entender a importância dos micro-organismos, sua diversidade e o impacto que tem em nossas vidas. Vou explicar como eles podem ser benéficos e perigosos e como o nosso corpo interage com os seres invisíveis. Vamos começar explorando o que são micro-organismos e os principais tipos que encontramos no nosso dia a dia. Nossa primeira sessão do nosso podcast vamos falar sobre o que são micro-organismos. Uma definição bem simples e direta para todos entenderem seria que os micro-organismos são seres vivos tão pequenos que só podem vê-los através de um microscópio. Eles existem em uma vasta diversidade de formas e funções e desempenham um papel crucial na natureza em nossas vidas. Principais tipos de micro-organismos: bactérias. As bactérias são organismos unicelulares, ou seja, formadas por uma única célula e podem ser encontradas em praticamente qualquer ambiente. Algumas são essenciais para a decomposição de matéria orgânica e produção de alimentos, como no iogurte e no queijo, enquanto outras podem causar doenças como pneumonia ou tuberculose. Fungos. Os fungos também incluem micro-organismos como leveduras e bolores. Eles são essenciais para a reciclagem de nutrientes no ecossistema e na fermentação de alimentos. Mas alguns fungos podem causar infecções em plantas, animais e humanos, como o famoso pé de atleta. Vírus. Os vírus são um caso à parte. Eles não são considerados vivos no mesmo sentido que bactérias ou fungos, pois precisam de um hospedeiro para se reproduzir. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que eles só conseguem se reproduzir dentro de células vivas. Vamos entender um pouco sobre isso. Vírus são organismos acelulares, ou seja, não possuem células. Eles não têm metabolismo próprio, por isso precisam se reproduzir em células hospedeiras. Então, o que acontece? Como os vírus não possuem metabolismo próprio, eles necessitam obrigatoriamente entrar dentro de uma célula hospedeira. E como que isso vai acontecer? Ele retira o material genético da célula, introduz o seu material viral e utiliza toda a maquinária da célula para realizar o seu metabolismo e, consequentemente, a sua reprodução. Sem ocupar uma célula viva, os vírus não conseguem gerar novas partículas virais. Existem vírus que infectam plantas, animais, bactérias, no caso os bacteriófagos e outros organismos. Apesar de sua má fama por causarem doenças como a gripe ou a Covid-19, os vírus também têm funções importantes na regulação de populações de outros micro-organismos. Agora vamos iniciar nossa segunda sessão do nosso podcast e vamos falar sobre micro-organismos benéficos e seu papel essencial. Bactérias benéficas no corpo humano. Dentro do nosso corpo existe um ecossistema inteiro de bactérias benéficas, especialmente no intestino. Essa microbiota ajuda na digestão, na absorção de nutrientes e até na regulação do sistema imunológico. Sem essas bactérias, nossa saúde estaria comprometida. Elas são importantes para a manutenção da homeostase corporal. O que significa homeostase corporal? Vamos abrir um parênteses aqui. É a capacidade do organismo de manter um ambiente interno equilibrado, mesmo quando o ambiente externo muda. Essa seria a definição, o conceito de homeostase corporal. Continuando nossa linha de raciocínio, quanto às bactérias. Além disso, ela serve também para reciclagem de nutrientes e produção de alimentos. Importância para o corpo humano. As bactérias presentes no intestino ajudam na digestão, na produção de hormônios e na imunidade. As bactérias da pele ajudam a degradar células mortas e a eliminar resíduos. As bactérias são utilizadas na produção de remédios, como o antibiótico neomicina. Importância para a reciclagem de nutrientes. As bactérias decompõem matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao solo. A decomposição da matéria orgânica é um processo fundamental para a manutenção da vida no planeta. Importância para a produção de alimentos. As bactérias são utilizadas na produção de iogurtes, queijos, vinagre e outros alimentos.
As bactérias são utilizadas na fabricação de insulina, um hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue. Importância para a estética. A toxina botulínica, também conhecida como Botox, é produzida por bactérias e utilizada para paralisar a musculatura do rosto. Então, aquele procedimento estético que geralmente as mulheres realizam, o Botox, é através de uma toxina de uma bactéria, certo? A toxina botulínica. Então, pessoal, vocês podem observar que as bactérias que são frequentemente relacionadas a doenças podem ser benéficas para o ser humano. Agora vamos ver um exemplo mais prático. Por exemplo, a bactéria Lactobacillus é conhecida por ajudar na digestão de lactose e manter o equilíbrio da flora intestinal. Os lactobacillus são importantes pois fortalecem o sistema imunológico, melhora a digestão, absorve nutrientes e vitaminas, previne infecções urinárias, melhora intolerâncias alimentares, auxilia no tratamento de diarreias e cólicas intestinais e reduz os níveis de colesterol. Fungos no cotidiano. Os fungos também são essenciais em muitos processos que beneficiam os humanos. As leveduras, por exemplo, são usadas na produção de pães e bebidas alcoólicas, enquanto outros fungos são usados na produção de medicamentos como a penicilina. Momento curiosidade. A curiosidade de hoje será sobre a penicilina. A penicilina, o primeiro antibiótico, foi descoberto a partir de um fungo chamado Penicillium notatum. A penicilina foi descoberta em 1928 pelo médico inglês Alexander Fleming. Fleming estava estudando a bactéria Staphylococcus aureus, que era a principal responsável por infecções e ferimentos de soldados na Primeira Guerra Mundial. Durante as férias, deixou as placas de Petri com a escultura de bactérias sem supervisão e quando voltou encontrou-as morfadas. Observou que as bactérias não se multiplicavam nas placas onde o morfo cresceu. Concluiu que o fungo produzia uma substância que as inibia. A substância foi identificada como penicilina, o primeiro antibiótico da história. Em 1938, Ernst Chain e Harold Florey isolaram a penicilina, e em 1940 a penicilina foi usada pela primeira vez para tratar uma infecção sanguínea grave em um ser humano. Fleming recebeu o Prêmio Nobel da Medicina em 1945, partilhado com outros cientistas que desenvolveram o seu trabalho. Olha que legal! Momento curiosidade hoje! Importância ecológica. Decompõe matéria orgânica como madeira, frutos e alimentos caídos no chão. Além disso, recicla nutrientes, mantendo-os disponíveis para as plantas. Contribui para a formação do solo, permitindo que as plantas cresçam. Absorve metais pesados do solo, ajudando na descontaminação ambiental. De toda essa importância ecológica, a principal seria a decomposição da matéria orgânica, porque as bactérias, juntamente com os fungos, são considerados seres vivos decompositores. Sem eles, toda a matéria orgânica que um dia deixou de existir iria permanecer intacta, certo? Agora vamos tomar um exemplo. Imagine uma fruta que esteja numa árvore, essa fruta amadureceu e caiu, sendo que ao momento que ela cai, nenhum animal ou um ser humano vai lá para consumi-la. O que vai acontecer com essa fruta? Ela vai entrar em decomposição. As bactérias, juntamente com os fungos, vão dissolver toda aquela matéria orgânica, vão consumir boa parte dela e devolver a grande maioria para o solo para ser reutilizado novamente. Agora, se não existissem os seres vivos decompositores de fungos e bactérias, essa fruta ao cair do chão, ela permaneceria intacta, ou seja, ela não ia ser desfeita. Daí a grande importância ecológica seria isso, é justamente a decomposição da matéria orgânica. Continuando, vamos falar agora sobre a importância na indústria alimentícia. São utilizados na fabricação de pães, roscas, bolos, queijos e bebidas alcoólicas. As leveduras como Saccharomyces cerevisiae conferem maciez e leveza à massa dos alimentos. Importância na indústria farmacêutica. Foram responsáveis pela descoberta da penicilina, um antibiótico que trata doenças bacterianas. Outros antibióticos como a eritromicina também são derivados de fungos. Importância na indústria de biocombustíveis. O fungo Trichoderma rhizei é utilizado na produção de etanol a partir da biomassa. Bem, agora vamos iniciar a nossa terceira sessão do nosso podcast falando sobre micro-organismos patogênicos e suas doenças. Bactérias patogênicas. Embora muitas bactérias sejam benéficas, algumas causam doenças graves. A salmonela, por exemplo, é responsável por intoxicações alimentares, enquanto que a Mycobacterium
tuberculose causa a tuberculose, uma das doenças infecciosas mais mortais do mundo. Fungos patogênicos. Alguns fungos, como o do gênero Candida, podem causar infecções em humanos, especialmente quando o sistema imunológico está comprometido. A Candida albicans, por exemplo, é conhecida por causar a candidíase. Vamos para um exemplo. Em áreas úmidas, os fungos podem se proliferar, causando problemas de saúde, como alergias e infecções respiratórias. Então, geralmente em ambientes mais úmidos, isso é um ambiente propício para a propagação dos fungos. E dependendo do tipo de fungo, isso pode causar algum dano à saúde humana, seja ela através de alergias ou algum tipo de infecções respiratórias. Vamos falar agora sobre vírus perigosos. Vírus como o HIV, que causa a AIDS, e o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da Covid-19, são exemplos de vírus patogênicos. Para quem não lembra, pessoal, o termo patogênico significa algo que causa um dano, ou seja, algo que vai causar algum tipo de doença, seja ele um vírus ou uma bactéria ou um fungo, um organismo causador de doença. Patogênico seria isso, só para deixar claro. Eles têm a capacidade de se multiplicar rapidamente dentro dos hospedeiros, o que pode levar a pandemias globais. Um exemplo, o vírus da gripe, embora menos perigoso que o HIV, ainda causa surtos anuais, levando a milhares de hospitalizações e mortes no mundo todo. O vírus da gripe, pessoal, ele é um vírus que, na realidade, a gripe é uma doença que ela não tem cura. Por quê? Pelo fato de ela ser uma doença viral, causada por um vírus, e os vírus, no modo geral, todos eles sofrem mutações, constantemente estão sofrendo mutações. Por mais que seja criado vacinas para a gripe, essas vacinas elas são criadas baseadas em determinadas variações do vírus da gripe. Quando esse vírus sofre uma nova mutação, aquela vacina não vai surtir o mesmo efeito do esperado. Daí tem que se criar uma nova vacina para aquela nova variante. Porém, o que acontece quando a pessoa fica gripada? Ela vai ter várias consequências, né? Dores de cabeça, dores nas articulações. Então, quando a pessoa vai consumir um medicamento, né, pelo fato de ela estar gripada, não é para destruir o vírus, mas sim apenas para aliviar os sintomas que o vírus causou na pessoa, como dor de cabeça, nariz escorrendo, dores nas articulações. Aí ela vai ficar boa desses sintomas, porém, depois de um tempo, se ela entrar novamente em contato com o vírus da gripe, ela vai ficar gripada novamente. Muito bem, pessoal, agora vamos iniciar a nossa quarta sessão do nosso podcast. Vamos falar sobre a importância da preservação e controle. Vacinas. Uma das formas mais eficazes de prevenir doenças causadas por micro-organismo patogênico é a vacinação. Vacinas ensinam o nosso sistema imunológico a reconhecer e combater agentes infecciosos sem que precisamos adoecer primeiro. Por exemplo, vacinas como da gripe ou da Covid-19 têm desempenhado um papel crucial na proteção das populações. Vou falar aqui de uma forma bem rápida e resumida como seria o funcionamento da vacina. A vacina, ela é na realidade a introdução no organismo humano de um vírus ou de uma bactéria atenuada. O que seria atenuada? É que ela vai ser retirada a parte que causa mal, né? Que causa doença na pessoa. E dessa forma, a partir do momento que o organismo da pessoa entra em contato com esse vírus ou bactéria atenuada, ele vai gerar uma defesa. Essa defesa nós chamamos de anticorpos. Esses anticorpos eles são produzidos pelo nosso sistema imunológico, e a partir do momento que a pessoa realmente entra em contato com aquele vírus ou bactéria que vai realmente causar a doença, ele já tem uma proteção. Ele pode ser infectado? Pode. Porém, a consequência, seja, a forma como ela vai se dar, né, a desenvolver, vai ser bem mais amena do que quando a pessoa não foi vacinada. Muito bem, continuando, vamos falar sobre higiene pessoal e alimentar. Além das vacinas, a higiene é uma barreira fundamental contra micro-organismos perigosos. Lavar as mãos regularmente e cozinhar bem os alimentos pode prevenir infecções causadas por bactérias como Salmonella e Escherichia coli. Então, uma outra coisa muito importante é sempre lavar as mãos. Lavar as mãos após usar o banheiro, lavar as mãos antes de consumir qualquer tipo de alimento. Enfim, sempre está lavando as mãos, porque a partir do momento que você higieniza suas mãos, você está retirando ali das suas mãos que você não está vendo, porque os micro-organismos são seres microscópicos, mas o simples ato de lavar as mãos com água e sabão, ele já ajuda bastante a eliminar boa parte desses micro-organismos que estão presentes na sua mão. E dessa forma impedindo também que cause algum tipo de dano, ou seja, algum tipo de doença para o seu organismo. Muito bem, agora vamos falar sobre os antibióticos e resistência bacteriana. Os antibióticos são ferramentas essenciais no combate às infecções bacterianas, mas seu uso excessivo está levando ao surgimento de bactérias resistentes. Precisamos estar ciente disso e utilizar antibiótico de forma responsável. Imagine uma pessoa que está doente, contraiu uma doença bacteriana causada por uma bactéria. Começou a sentir os sintomas e foi ao médico. Chegando lá no hospital, juntamente com o médico, falou com o médico:
Aí o médico solicitou um exame e no exame constatou que é um tipo de doença, é uma doença causada por um tipo de bactéria. Beleza. Bem, a partir desse momento o médico lhe passa, receita um tratamento para que essa pessoa possa ficar curada. E esse tratamento ele é baseado no uso, de um antibiótico. Porém, pessoal, a forma como é utilizado o antibiótico ele tem que ser utilizado à risca, conforme o médico prescreveu. Digamos, o médico prescreveu para que a pessoa utilizasse o antibiótico de 12 em 12 horas, por exemplo, durante 5 dias. Muito bem. Então a pessoa foi lá, recebeu todas essas informações e começou a utilizar o antibiótico de 12 em 12, sendo que usou no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia ela já estava se sentindo bem melhor, praticamente curada, e decidiu, largar o tratamento, faltando 2 dias, certo? O que acontece? Beleza, ela tá se sentindo bem, pra ela tá tudo ok. Porém, pelo simples fato de ela não completar o período de tratamento, isso faz com que aquela bactéria que causadora daquela doença, ela não fique totalmente destruída. E alguma quantidade daquela bactéria, ela pode ainda persistir e consequentemente ficar resistente àquele antibiótico. E da próxima vez que ela for novamente infectada por aquele tipo de bactéria, causando novamente aquele tipo de doença, aquele medicamento, ou seja, aquele antibiótico que ela iria fazer uso, já não vai mais surtir efeito. Por quê? Porque aquela bactéria, ela sofreu, digamos assim, entre aspas, uma espécie de mutação que fez com que ela ficasse resistente àquele antibiótico. Então daí a importância de sempre fazer uso de forma responsável e sempre levar a risca do que o médico prescreve no tratamento com antibiótico. Muito bem, pessoal. Então, hoje exploramos o incrível e diversificado mundo dos micro-organismos. Vimos que, embora muitos deles sejam essenciais para a vida, alguns podem nos causar sérios problemas de saúde. Antes de julgarmos esses seres microscópicos apenas como ameaças, é essencial compreender o quanto dependemos deles para a existência e continuidade da vida. Os micro-organismos estão por toda parte e muitas vezes ignoramos o papel crucial que desempenham no equilíbrio da vida na Terra. Eles são ao mesmo tempo nossos aliados e nossos maiores desafios. No próximo episódio vamos explorar a fascinante relação entre os organismos e seus ambientes através da ecologia. Fique ligado e se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e siga o podcast para não perder os próximos episódios. Lembre-se de deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima vibe. Fui!